funcionando? Não, Tá ok. Agora sim. Boa noite então a todos e todos, né? Sejam muito bem-vindos, né, aqui ao Conselho. É um prazer recebê-los, né, e dando então a continuidade a essa atividade que é a Psicologia em Foco, que é uma atividade que ela acontece todas as quartas-feiras aqui no Conselho, e cada semana a gente apresenta então um tema que é relevante para as nossas discussões, né? Hoje estamos trazendo aqui o tema da formação do psicólogo, da psicóloga, referente então à saúde mental e trabalho. É importante marcar, né, que entramos agora em maio, né, então a partir, né, dessa semana estaremos apresentando Psicologia em Foco, questões referentes à saúde mental. Eu vi que alguém lá fora estava perguntando sobre qual que é o tema da semana que vem. Né? Isso, bom, foi você, tá? Então, o próximo, né, que é o dia 10, nós vamos debater aqui corpo e mente, conexão necessária. É referente à saúde mental e esporte, tá? Então, é importante, né, frisar que esse mês agora, de maio, a gente vai estar versando as nossas discussões quanto à saúde mental. Então, abrindo, né, as nossas atividades desse mês, a gente está trazendo esse tema saúde mental no trabalho, né? Então, a oportunidade da gente discutir um pouco sobre os acontecimentos aí da contemporaneidade, tá? É importante também, ressaltar que o Conselho, nós estamos na 15º plenário, que é muito importante a participação dos acadêmicos, dos formandos. Não sei se vocês têm acesso à página, né, do Conselho, onde que tem todas as atividades, né, que a gente tem durante o mês, onde tem lá a descrição então de todas as atividades que a gente tem das comissões, né, e dos GTs, né, que nós temos aqui no Conselho, porque não dá para falar de todos aqui, mas então, primeiramente, né, eu me apresento. Eu sou conselheiro da 15ª plenária, né, meu nome é Délcio, então eu estou aqui representando hoje, né, o Conselho, como, né, membro então do Conselho 15º plenário, e faço parte aqui, né, do Conselho da Comissão de Avaliação Psicológica, que ela está retomando aí. Eu acho que é muito interessante também, né, se alguém tiver uma afinidade com a avaliação, né, e quiser participar das nossas reuniões. Também são reuniões abertas, né, onde que estão convidados, né, vocês entrando na página do Conselho, vocês têm lá a agenda da comissão. Também faço parte da Comissão de Formação, tá? E da Comissão de Ética, onde que trabalhamos, né, com os julgamentos, né, com a condução de todo o processo ético que chega aqui no Conselho. Além, né, de outras representações, né, que eu tenho aqui também, como esse membro, né, conselheiro. É importante, né, que vocês, enquanto, né, estudantes, enquanto profissionais, vocês também podem fazer parte, né, dessas atividades. Através de quê? Uma delas, né, Psicologia em Foco, através dessas comissões, né, acompanhando todo o informativo que o Conselho ele tem, trazendo então o que está acontecendo para a categoria. Então sejam aí presentes, né, isso é muito importante, porque o futuro da psicologia cabe a vocês. Me parece que a maioria aqui é estudantes. Então a maioria, né? Então aí o futuro cabe a vocês, né? Então vocês um dia podem estar representando essa categoria que requer muito trabalho, requer muito cuidado, porque a gente representa também os ideais de uma sociedade, né? Todo o movimento, né, que nós temos, né, diante dessa sociedade. Então é importante, né, que a gente tenha uma atuação pautada pela ética, pela política e pela cidadania, né? E principalmente que a gente tem como lema, né, nesse 15º plenário, a valorização também da nossa profissão, juntamente com alguns órgãos, né, quanto a ABEP, né, o sindicato, a FENAPSE, né? Então nós temos outras instituições parceiras, né, que trabalham ali diretamente
né, com a valorização da profissão. Tá? Gostaria também, né, de cumprimentar o pessoal que está nos acompanhando aí pelo Face, né, que depois terão a possibilidade também de participar aqui, né, com as perguntas. Né? Então, como vai ser, né, a nossa apresentação? Primeiramente, né, a fala da professora Alessi, que vou deixar para que ela mesma se apresente, tá? E depois a gente abre, né, então, para as perguntas aqui do público e posteriormente para as perguntas que tiverem de acordo com o Facebook, ok? Vou passar então a palavra para que ela mesma se apresente. É uma honra recebê-la aqui, tá? Obrigada, Deus. Obrigada a todos, né, que estão aqui hoje. Acho que está funcionando. Tá. Me apresentar, né? Eu sou da casa, eu já fui daqui também, da diretoria, da plenária, e é uma luta desde sempre, né? Atualmente eu estou como membro da diretoria da Associação Brasileira de Ensino de Psicologia, então, portanto, esse tema da formação para os psicólogos é caro para mim, e é muito raro a gente ter locais, espaços dessa discussão. Então, portanto, agradeço a casa por essa oportunidade. Sou professora da graduação, então hoje obrigada aos alunos que vieram assistir do Centro Universitário UNA, né? E também os meus ex-alunos também que estão presentes, e a todos que vieram, ao pessoal que está assistindo aí de casa, né, de outros lugares no Face. Mas eu sou psicóloga, fiz uma formação em psicanálise, então muitos anos, 30 anos de psicanálise. Então depois me apaixonei pela área do trabalho, em razão de uma oportunidade de, no mestrado, ao estudar novas tecnologias, fiquei encantada com a questão da inserção de novas tecnologias no mundo do trabalho. E aí, com isso, eu me fiz uma questão, que era como ficava a saúde do trabalhador com a mudança daquele processo de terrorismo Fordismo no processo do modelo japonês, né? E então aquilo me aproximou demais dos trabalhadores, e quando eu percebi, eu estava indo para o lado da saúde mental. Daí não saí mais. Mas a saúde mental, desde sempre, minha área, mas agora voltada para os trabalhadores. E fiz o doutorado nessa área também na UFMG, com saúde mental e trabalho, comparando não com uma comparação, porque do ponto de vista metodológico não tem como comparar, mas era trabalhando, participando, me aproximando da atividade de trabalho de dois gêneros. Um que era o telemarketing e o outro que é a tanatopraxia, que são essas pessoas que trabalham nas funerárias e que fazem o embalsamamento dos corpos e o tratamento dos corpos. Então, nesse trabalho foi muito importante, porque a gente traz para o cerne da saúde mental uma questão fundamental, que é posta por Louis Guian, e que então se faz a seguinte questão: o que é que adoece? Por que um trabalhador vai para uma empresa e ele, entre aspas, né, são normal, não tem problema, ou teve uma história de vida sem adoecimento, e depois sobre determinadas situações, condições, organização desse trabalho, conteúdo de trabalho, enfim, o que acontece no trabalho que esse trabalhador adoece? Ele é afastado, ele tem licença, ele nunca mais às vezes retorna para uma vida produtiva. E essa questão me pegou no meio desse caminho, exatamente pelo contato com os trabalhadores. Bom, e aí ficou minha paixão. Até hoje é difícil de conseguir identificar aquele mediador, aquele que faz o link entre a saúde e a patologia, né? E até hoje isso tem sido, então, ainda hoje é o meu ponto, é a minha questão, e espero poder escrever um artigo sobre isso, né? Escrever alguma coisa que ultimamente eu tenho retomado um pouco também os estudos da psicanálise, né, já que foi minha origem, para entender essa passagem também pela neurose ou para a psicose, para ver como é que se forma isso,
Algumas coisas eu já descobri, ou fiz link, porque antigamente isso é uma das coisas que nós vamos colocar aqui hoje, que é a questão da formação. Eu me formei em 1977, então tem aí um chão, né? E na história da psicologia, na minha época, nem se falava de trabalho. Então, uma primeira coisa que eu quero hoje colocar aqui é um pouquinho dessas datas, para vocês perceberem como que isso é importante, como que nós somos ainda muito novinhos na área da saúde mental. Então, não se falava de trabalho na minha época. Então, para vocês terem uma ideia, 1970, eu ainda estava estudando, né? A gente teve uma primeira crise nas políticas públicas para se pensar sobre propostas de saúde do trabalhador. 1970, mas muito rapidinho. De 70 até 80, então exatamente por causa desses movimentos do trabalho, doenças, patologias, começaram os movimentos das greves. Quem já viu, quem lembra disso, tem aí Lula, né, que a gente tem aí, os movimentos de São Paulo, os movimentos grevistas, que lutavam pelos direitos do trabalhador. E por trás desses direitos tinha as questões de segurança do trabalhador, mas também da saúde desse trabalhador. É interessante perceber, nesses anos, que a gente só consegue chegar na saúde via segurança do trabalhador. Nunca foi uma coisa assim, primeiro a saúde do trabalhador, mas via segurança a gente conseguiu chegar lá na saúde. Outra coisa também, de 1978 até 1986, a gente tem um primeiro movimento de implementação de saúde do trabalhador no SUS, né? Marcado pelo movimento de reforma sanitária, que incluiu a primeira Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador. Então, lá, gente, a gente ainda não tinha 1988, né? Nossa Constituição, pensa bem. Então, direitos humanos, seguridade, uma política pública ligada a esse tema, é muito recente, né? Não tinha como se fossem normas, regras, estruturas. E a formação da gente, que estava na faculdade também, nem comentava, não se falava sobre isso, né? Então, a partir da Constituição, então começaram-se da mesma forma como outras áreas, a saúde do trabalhador, o direito do trabalhador começou também a entrar nas pautas das políticas, né, de governo. E também a questão de 1987, quando o Dejour escreveu aquele livro A Loucura do Trabalho, vocês lembram disso? Assim, que é um dos textos básicos, né, A Loucura do Trabalho. Aquilo bateu como se fosse assim, uma faísca num carvão quente. Tchá, acendeu a fogueira para poder falar sobre a questão do adoecimento no trabalho. Então ele foi muito importante para mostrar que algo acontecia, para denunciar, para escrever, mostrar, entrar, fazer uma história no meio científico. Aí sim, esses livros, traduzidos em português, começaram a entrar na formação do psicólogo, né, via Dejour. Só que Dejour tem um lado positivo e teve um lado que não foi tão eficaz, porque ele não contou a história da França. Na França, isso já existia há muito tempo. 1930, Louis Le Guin, Paul Sivadon, aquela época de lá já tinha um grupo que já estava trabalhando na questão da psiquiatria social, que inclusive foram, vamos dizer, nossos pais, né, nossas origens, para a nossa reforma psiquiátrica, para o de volta para casa, para o que a gente tem hoje, né, de residências terapêuticas, para encarar o usuário como um sujeito sócio-histórico, né, então a recuperação dele na inserção social. Então já tinha um grupo que já tinha muitos saberes sobre esse tema. Mas Dejour, ele se prende mais às questões, então, da fábrica, do adoecimento, e ele tem um viés que ele, para entender o sofrimento no trabalho, ele vai pelo lado da psicanálise. E aí, nesse momento, ele começa a descrever as causas do sofrimento como decorrentes de uso dos mecanismos de defesa.
Aí eu tenho algumas questões. Porque isso fez um desvio do foco principal, que era o que os franceses já estavam dizendo, que era a questão da psicopatologia do trabalho, e não a psicopatologia do trabalhador. Entenderam? Então isso demorou agora muito tempo, e a gente então, na formação, é muito difícil você mudar às vezes uma cultura, hábitos de leitura, né? Novas pessoas se formando nessa área. Então os professores aprenderam também, quem ensina, quem está falando, quem ouviu. Então ainda não conseguimos romper essa corrente que se começou, vamos supor, desviada, ou então com esse gap, esse buraco, essa falha na formação, né? Então, é importante a gente entender que lá atrás, com Paul Sivadon, com Briard, com outras pessoas, né? Com Folland, enfim, que já existia uma coisa que se chamava psiquiatria social, e que o Paul Sivadon denominou de psicopatologia do trabalho, uma área que dizia para nós, claro, dizia para nós assim, olha gente, o trabalho ele tem fator de agravo, o trabalho é que está doente, o trabalho precisa ser modificado, o trabalho tem que ser alterado. Qualquer sujeito sob essa condição, sob essa organização, sobre esses fatores, também qualquer um de nós pode adoecer, né? E aí com isso houve na formação muito, e ainda é até hoje, a gente recentemente até lá, né, na nossa formação, a gente questionou os professores como eles estavam ensinando anamnese. Nas anamneses clínicas se perguntava, tinha item, era inserido no item da anamnese se está em trabalho, aonde trabalha, com quem trabalha, como que é o, entender? Os itens relativos ao trabalho. Por quê? O trabalho, a partir desses momentos, a partir dessas primeiras estudos e a partir do início de uma proposta, de uma política, ele passa a ser uma categoria analítica. Ele passa a ser uma categoria de psicanalítica, né, de analítica psicológica para o trabalho. Entenderam? Para análise. Então, o trabalho passa a ser uma categoria de análise em qualquer tipo de processo psíquico. E aí as pessoas muitas vezes não veem isso, não encaixam isso nas suas anamneses padrões, né? Então, essa é uma das coisas que eu acho mais importante pensar e repensar na questão da formação. Também a formação dos professores e o lugar do trabalho neste lugar de categoria analítica, né? A partir disso, então, a gente tem toda uma história que vem de 99 até 2003, em que as pessoas vão sendo gradativamente Ministério da Saúde, com o Ministério da Previdência, com o Ministério do Trabalho, eles vão tentando se organizar. Vem terceira conferência nacional, segunda conferência, terceira conferência nacional de saúde do trabalhador, e eles vão sentindo uma necessidade de aproximar os ministérios. Meio tipo aquilo que aconteceu com polícia federal, polícia estadual, polícia não sei o quê, eles tinham que conversar, eles tinham que dialogar, né? Aí é uma importância que era, quem sabe a gente vai pela atenção básica, por exemplo. Então, qualquer trabalhador, isso foi uma hipótese, qualquer trabalhador seria diagnosticado via SUS, a partir da atenção básica, esse dado lá, ele iria cair tanto no Ministério do Trabalho, quanto no Ministério da Saúde, quanto no Ministério da Previdência, para checar, para cruzar dados, para que então se pudesse fazer um acompanhamento de locais, de possibilidades, de trabalhos que pudessem estar trazendo adoecimento. Isso, gente, lá atrás, o Paul Sivadon e o Louis Le Guian já tinham percebido. Como que eles perceberam essa relação? Eles perceberam, peraí, estou no hospital psiquiátrico, começaram a atender e tinha um tanto de doméstica. Mas peraí, por que tanto de doméstica doente? Aí o outro perguntava, por que um tanto de telefonista doente?
Não é possível. Por que no meio de tantas profissões estão aqui no hospital psiquiátrico internado um número significativo? Ó, isso é dado epidemiológico, né? Então, o que eles fizeram? Eles falaram, opa, tem alguma coisa nesse trabalho. Então, os primeiros trabalhos nessa área, desenvolvidos por Louis Leguian, foi neurose de fadiga crônica, por exemplo, que era a neurose dos telefonistas, né? Que a partir de determinado momento, que elas ficavam irritadas, irritadíssimas, não dormiam, tinham insônia, problemas gástricos, ficava falando, vamos supor, bom dia, CRP, né? Repetindo aquilo, o script sem parar. E se a gente parar para pensar, de lá até hoje, não mudou muita coisa não. Se eu converso na sala com alunos que trabalham no telemarketing, que trabalham nesse setor de telefonia, as pessoas descrevem os mesmos sintomas de 1930, né? Charles Chaplin, tempos modernos. Tempos modernos, que fica aquele, né? Exatamente. Então, assim, a gente viu isso, foi visto isso mais claro, né? Ligado à questão da indústria, mas aí que vem um outro desvio. Ótimo, muito obrigada pela ajuda, assim, né? Pela contribuição. Por quê? Porque a partir daí, as pesquisas também é um outro dado que mostra por que o setor não evolui. Porque ficou muito preso só na questão de fábrica. E as outras profissões, muitas vezes, não são diagnosticadas como também causadoras de agravos, né? Então, essa parte a gente consegue ver bem claramente. Houve uma evolução nisso através das normas regulamentadoras aí de segurança, porque o nosso amigo Charles Chaplin provocava acidentes de trabalho, né? Então, a partir as NRs, então você evita um pouco desses acidentes e aí também melhora a qualidade de vida, né? A saúde do trabalhador. Por outro lado, a gente tem também as questões que foram inseridas depois por causa dos direitos. Então, as ginásticas laborais, as pausas, toda a partir de segurança, né? A partir dessa ideia de que o trabalhador tinha que descansar, que o trabalhador tem que parar. Mas a gente também viu que isso Ivicot chama isso de um falso higienismo, né? Um higienismo que você tem, por exemplo, que foi o que apareceu no meu doutorado. Você tem, às vezes, ambientes lindos, maravilhosos, cheirosos, claros, como é o caso, muitas vezes, do telemarketing, mas que você tem uma repetição, um esvaziamento do poder de agir desses trabalhadores, vários constrangimentos, atividades impedidas e a expressão do processo de subjetivação, ela não pode se efetivar. Então, o foco, esse miolo que a gente trabalha dentro da saúde mental do trabalho, ela é exatamente como se fosse uma interseção entre processos de subjetivação e processos de trabalho, né? E Ivicot é claro, quando ele diz assim, quando você está impedido na sua atividade, isso causa um constrangimento. A atividade contrariada, ela provoca uma patologia. Então, isso é uma das pistas aí para a gente encontrar os nossos mediadores. E esses constrangimentos, esses impedimentos, essas contrariações, elas podem vir pelo excesso, pela repetitividade, pelo que a gente já conhece de Lerdortes, né, da vida, pelo um esforço de músculo ou um esforço ósseo, né, muscular. A gente pode ver isso pelas questões de assédio moral, a gente pode ver isso pelas condições físicas do trabalho, quando tem produtos químicos, né, tintas que têm produtos que são alucinógenos, produtos que tenham, por exemplo, lá na Tanato, a gente trabalhava com formol, né? Formol e outros ideídeos por aí, que são cancerígenos, por exemplo, né? Mas que, por exemplo, entre o ambiente lindo e maravilhoso do call center, que eu fiz a pesquisa, que era todo arrumadinho, mesa arrumadinha, ergonomicamente correta, que tinha uma pausa, mas que na realidade essa pausa não podia, ela era controlada por um tempo, que tinha uma água para beber, mas que não podia beber porque senão dava vontade de ir no banheiro, e aí não podia ir no banheiro porque não pode sair. Então, o alto índice de infecção urinária por prender a urina, né? Então, tinha lá
Isso aqui é o falso higienismo, né? Tem as coisas, mas na hora de usar, na hora de ser um benefício para o trabalhador, isso não é utilizado em benefício do trabalhador. Em contrapartida, eu tenho, por exemplo, lá na funerária, com tudo que vocês puderem conhecer de condição de trabalho invivível. Não só pelas cenas que eu assisti, né? Porque são corpos abertos, não é a morte em si, é o morto, né? O tipo de morto, porque você tem do mais simples, morte por idade, mas você tem mortes de atropelamento, mortes de esfacelamento, mortes de tudo quanto é tipo. Então você vê aquela cena, você vê desde bebês até pessoas, né? Você vê o cheiro. Eu me lembro que eu saía de lá, o cabelo cheirava, meu corpo cheirava mal, e eu fiquei por muito tempo sentindo esse cheiro impregnado no meu corpo, que eu chamava cheiro da morte, né? E mesmo assim, as pessoas lá, como essa defasagem entre o trabalho prescrito e o trabalho realizado, a defasagem era enorme, porque cada corpo era um corpo, cada momento de tanato, cada tipo de tanato, eram tantas as variáveis no corpo, tanto, que as pessoas tinham que criar, as pessoas tinham que, como diz Schwartz, né, renormalizar, recriar, pegar o seu poder de poder, o seu poder de agir, aí como Clô, usar as catacreses do trabalho, diria Clô também, né, de se reinventar, tinha que usar materiais, por exemplo, na parte de necromaquiagem, né? Então nós tivemos um caso que marcou para mim a questão uma pessoa que tinha lepra, então ela estava com o rosto todo tomado e que esfacelado, e que seria de caixão fechado, normalmente quando tem muitas partes caixão fechado. Mas o pessoal tinha acabado de fazer um curso de maquiagem com silicone, máscaras de silicone e tal. Eles não tiveram dúvida quando viram aquele corpo, falaram: para que a gente fez isso? Vamos lá, vamos reinventar. Pegaram uma máscara de silicone, fizeram a máscara, fizeram a recomposição do rosto, fizeram a maquiagem, colocaram a pessoa, chamaram os filhos, e aquilo foi um momento de uma emoção em que filhos e a gente, o pessoal chorava junto, mostrando assim: essa era minha mãe, essa era minha mãe, essa era minha mãe, graças a Deus, e fazer o enterro de caixão aberto, né? Então, é um momento simbólico que tanto para quem viveu quanto para quem produziu esse viver naquele momento, era de uma riqueza, de uma significação profunda, entenderam? Enquanto que o outro era impedido, não podia falar, não podia, era controlado o script, não podia fazer isso, não podia fazer aquilo. Então, assim, Então, o que eu aprendi? Eu aprendi buscando esse mediador. Eu aprendi que onde a vida, a possibilidade da saúde. Não é onde há morte, não. É onde o vivo está morto. Não onde é na morte que tem a vida, né? Ali havia corpos mortos, mas havia sujeitos vivos que eram capazes de dar vida, de dar significado, fazer com que o trabalho tivesse um sentido para eles, né? Enquanto que no outro, cada vez mais era um trabalho esvaziado, alienado, sem sentido, sem significativo, né? Sem significado. Então, esse, para mim, na área de saúde mental e trabalho, é um dos pontos fundamentais como mediadores. Bom, mas aí, retomando, pensem, a partir daí, né, ainda estamos lá nos anos 2000, esses fatores, esses mediadores ainda estamos caminhando, tateando, se tenta fazer uma política nacional de saúde do trabalhador, que depois ela passa a se chamar Política Nacional de Saúde e Segurança do Trabalhador, porque se não entrasse a segurança dificultaria a efetivação.
Então, a gente tem ainda isso 2002, né? E aí, os ministérios tentam fazer um diálogo e eles fazem, então, uma pesquisa. Eu não sei se vocês conhecem uma pesquisa feita pelo Ministério da Saúde, Ministério do Trabalho e Ministério da Previdência, que a Previdência, não só lá, né, mas agora está lotada de casos de afastamento, enfim, de adoecimentos. Então, o que a Previdência fez? Ela forneceu o banco de dados dela para o Ministério do Trabalho, da Saúde, e eles linkaram, eles cruzaram os dados do CID-10 com a patologia de todos que estavam afastados por conta do INSS, né? Lá por causa da Previdência. E aí começaram então a fazer um link entre o número do CID com a profissão desse sujeito. E aí começaram a achar coisas super interessantes. Quer dizer, diabetes no caminhoneiro, né? Lerdort confirmando, a fadiga crônica nas telefonistas. E aí começaram a fazer uma lista de profissões e as patologias ligadas a essa profissão. Isso se chamou Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário. Tem um livro que é o NETEP. Esse é o único livro que eu conheço. Pode já ter saído outro depois. Eu sei que já saiu uma segunda edição dele. Como é que escreve isso? Chama Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário. NETEP. Eu chamo de NETEP, dos íntimos, né? NETEP. Olha, então significa previdenciário por quê? Porque foi feito a partir dos dados da Previdência. Epidemiológico por quê? Pela questão simples. Fizeram um estudo de corte, né? Então, assim, no ano de tanto a tanto, e aí vai. São dados epidemiológicos. Ok. Técnico por quê? Porque aí eles chamaram técnicos especialistas para provar. Isso tem sentido? Isso isso é real? Quando eu junto esse CID com essa patologia, isso realmente pode causar? Pode. E aí se estabelece um nexo técnico epidemiológico previdenciário. Isso foi um salto, isso foi muito importante para a saúde mental. Mas poucas pessoas conhecem essa história, poucas pessoas conhecem esse texto, poucas pessoas não dão aula disso nas faculdades. Então a formação também, a gente não sabe, né? Não se tem dados sobre isso. A gente tem no máximo um conhecimento que já existe nexo causal. Então quando os trabalhadores entravam na justiça e tentavam mostrar o nexo causal entre a doença e o trabalho que ele exercia, né? A função que ele exercia. Por exemplo, tinta, pinturas de carro, que é muito comum nessas grandes empresas, com ficar alucinando, delirando, né? Então se provava. Né? Era mais fácil cortar o braço. Era mais fácil perder partes do corpo e se obter uma aposentadoria do que se por um acaso se tivesse uma angústia, uma ansiedade ou alguma outra sintoma só psíquico. Então tinha que se ter coisas mais concretas, mais objetivas, né? Aqui no jornal do CFP, dos meses atrás, eles comprovaram que a maioria da depressão em agricultores é causada por uso de agrotóxicos. Exatamente, né? Então, assim, isso então vem aumentando, e vem aumentando as profissões também, né? O meio rural ele é cheio dessas situações, né? Então, vejam bem, com isso, mudou um pouco a questão da formação, e a importância da formação saber disso, os psicólogos saberem disso, que é o quê? O trabalhador, a partir do nexo técnico epidemiológico, quem paga o advogado para que ele seja tratado não é mais o trabalhador, e sim a empresa. Então isso se chama, o ônus da causa mudou. Não é mais aquele trabalhador que tinha que entrar com processo, que tinha que fazer. Agora é a empresa que tem que provar que o trabalhador, que ela não causou esse agravo à saúde do trabalhador.
Mas isso tudo, nós temos vários problemas, que aí começamos com os problemas. Bom, quem vai fazer o laudo? Médico do trabalho? A gente sabe que tem uma série de deficiências na formação dos médicos do trabalho, porque nem eles também estudaram saúde mental, nem eles estudaram a questão de todas as patologias necessárias. Há pouco tempo atrás, há uns 2 anos atrás, que foi incluído na grade, no currículo, na matriz curricular da medicina, as disciplinas relacionadas à saúde mental, né? Então, ou são médicos que utilizam bom senso, ou são pessoas que ainda também, como nós, psicólogos ainda, estamos muito aquém de uma formação que faça um diagnóstico e tenha um prognóstico, né, desse caminhar, dessa evolução desse quadro clínico. Bem como a gente tem um buraco, a gente não tem ainda locais, departamentos, setores que cuidem e tratem das pessoas que são afastadas por questões por questões psíquicas, por questões ligadas à saúde mental, né? Então, o que a gente tem? Outro dia eu tive uma imagem, porque a gente trabalha muito essa questão de meio ambiente, reciclagem, enfim, né? Agora, sustentabilidade, a linguagem, o discurso atual. E eu fiquei pensando assim, nossa, hoje é muito mais fácil a gente achar uma cesta de lixo reciclável, né? Assim, nas casas, nas lojas, nas ruas. Há um incentivo, não põe o papel aqui, não põe ali, isso é orgânico, isso não é orgânico, isso é isso. E gente produzindo. Mas a gente não tem a mesma preocupação quando eu descarto, quando eu coloco um ser humano que era um ser produtivo, vivo, família, etc, etc, e digo para ele, você não é mais um trabalhador, você é um ser doente. Você passou a ser um usuário do sistema. Você está afastado, né? Que é literalmente, você está afastado. Então ele fica afastado e ninguém faz nada com isso. E a pilha só vai aumentando. A pilha desses afastados está aumentando. Aí eles têm um processo que se chama recolocação, locação, tenta colocar, mas as pessoas não fazem um trabalho bem feito para saber aonde que ele pode voltar para trabalhar. Aí o que acontece? Nos locais que eles voltam a trabalhar, as pessoas falam assim, ficam irritadas, muito irritadas, porque ele está ganhando a mesma coisa, porque não pode ser mandado embora, então, portanto, ele está ganhando a mesma coisa, mas ele não está trabalhando. Olha lá, bota um doido para ficar no meu setor, não estou trabalhando, eu estou fazendo trabalho por ele, e aí começa uma irritação. Então, os processos de inclusão dessas pessoas também, com muito problema, né? Então, nós temos uma pilha de trabalhadores adoecidos, e por quê? Porque ainda se pensa na psicopatologia do sujeito e não na psicopatologia do trabalho. Não, a pilha vai aumentando por quê? Porque a causa, o que tinha que ser revisto, olhado por todos os gestores, pelas pessoas, era o que o trabalho, aonde, como o trabalho está promovendo aqueles agravos à saúde do trabalhador. Por quê? Porque vai chegar uma hora que eu não sei o que vai fazer, quer dizer, trabalhadores novos, ok, vão entrando trabalhadores novos, vocês estão aí, ó, força ativa, né? Daqui a pouco vocês estão também no mercado. Mas eu quero saber o que do ponto de vista de uma saúde pública, e agora, eu ainda me arrisco a dizer, de uma saúde coletiva, o que vão fazer com tanta gente doente? Porque o nosso sistema já não aguenta nem o tanto que tem de pessoas adoecidas, né? E outra, eu ainda vejo um agravamento maior. A pirâmide, cada vez de idosos, também está aumentando. Então, nós vamos ter idosos, nós vamos ter trabalhadores, nós vamos ter adoecidos psiquicamente, nós vamos ter uma série de pessoas consideradas não úteis à produção. Então,
por que essas pessoas que se consideram gestores, administradores, pensadores do mundo do trabalho, não pensam também que eles estão provocando um lixo, que daqui a pouco eles não vão dar conta, onde que eles vão enfiar tanta coisa que não vai servir para eles. Quer dizer, não seria muito mais prático fazer, quando a gente enxergou que nós íamos ter um monte de idosos, colocar um monte de academia na rua? Que isso não foi colocado à toa. Hoje o número aumentou, né? O número da Unimed, a recente pesquisa publicada via TV Globo e aí na mídia, mostrando que os idosos passaram a fazer muito mais exercício, que tem muito mais gente praticando exercício do que em 10 anos atrás, né? Então, por que não se pensar em gestores ou pessoas que façam análises nos seus sistemas, nos seus processos de trabalho e verifiquem, será que nós vamos mudar esse processo? O que nós podemos mudar nesse processo para que não crie tanto trabalhador doente? Aproveitar mais seus trabalhadores, né, naquilo que eles têm de potencial, não exigir para além. Por quê? Porque a história mostra, né? Dados a gente já tem suficiente. Tudo se a gente for levantar uma lista de agravos, a gente tem desde do ritmo de trabalho, pressão do trabalho, exercícios repetitivos, fora de um padrão que é sustentável pelo corpo. A gente tem as questões de tudo para ontem, tudo para ontem, tudo para ontem. Então, a questão da rapidez, porque a tecnologia ajudou, mas ela também agravou, porque a gente não tem mais tempo de processamento, porque tudo tem que ser respondido, a tomada de decisão é muito rápida. A gente tem também como fator de agravamento a saúde do trabalhador as questões cognitivas, porque antes eram decisões mais simples, hoje as decisões são muito complexas, elas exigem da gente faculdades superiores e complexas demais para a gente dar conta, né? Então, antigamente eu dava aula, ótimo, eu entrava na minha sala com a minha aula e dava uma aula. Hoje eu tenho que saber de internet, eu tenho que saber de programa de computador, eu tenho que saber de como é que faz uma impressora, eu tenho que saber como lançar, eu tenho que saber como lidar com tecnologias complicadíssimas, né? Eu tenho que antever, eu tenho que fazer uma série de coisas que isso vai para além da minha função, aspas, professora, né? Não basta só ter um conteúdo, então as exigências cada vez mais complexas que são feitas para um trabalhador, para ele estar atualizado, para ele poder produzir. Então, portanto, e isso é muito comum, muda-se um sistema numa empresa sem nem pensar quem são os usuários daquele sistema. De hoje para amanhã, mudou lá o sistema e se vira nos 30. Pronto, não quero nem saber, né? Eu peço uma coisa para ontem. Eu já mando um e-mail comunicando, mas a sua resposta tem que ser ontem. Eu dou um celular corporativo para você e você não tem nem mais tempo de entrar no banheiro. Porque o seu celular toca, você tem que atender o corporativo, porque ele foi feito para isso. Quer dizer, há uma invasão no mundo particular também, né? As pessoas estão sendo cada vez mais invadidas. E aquele tempo que você era pago para trabalhar que seja de 8 às 8, de 8 às 18, não tem mais, né? Você não tem mais um tempo para ficar com você, não tem mais um tempo para cuidar do seu social, com a sua família, com as pessoas. E a gente vai levando isso numa certa voracidade de dizer assim, não, bora, vamos lá, eu dou conta, não, bora, vamos. E no meio de uma coisa e outra, você arruma um tempo para suspirar e falar assim, onde está minha vida? Cadê? Não, minha vida é meu trabalho, está ótimo. Mas só que tem horas que esse trabalho não vai ser suficiente para sustentar a sua vida, o seu viver, né? Então, Schwartz tem uma frase que eu gosto muito. Nem misturar, nem separar. Essas duas coisas não podem nem estar juntas demais, que você perde a sua vida, nem separadas demais, que você não tem uma responsabilidade, que você não faça esse link. Então, por isso eu volto naquela imagem. Processo de subjetivação, processo de trabalho. Tem uma interseção, mas tem espaços que são separados. Trabalho é trabalho, lazer é lazer,
casa é casa, viver é viver. E quanto mais saudáveis, quanto mais áreas livres, mais alegria, mais viver. E aí mais disposição para fazer do trabalho também um ponto de vida. Né? Fazer do trabalho um projeto herança, diria Schwartz. Deixar legados, fazer isso com saúde, com alegria, né? Com prazer mesmo. Tem prazer de trabalhar, porque trabalhar é bom. Eu particularmente adoro trabalhar. Mas tem isso, que a gente tem que saber essa hora de parar, de puxar o freio de mão. Então, nisso me preocupa esses textos de onde eu tirei, que ele tem um texto que é do Carlos Minaio Gomes e Francisco Antônio de Castro Lacasse. É um texto que vocês podem encontrar na internet também. Que ele é um texto de 2005, que eu acho extremamente atual. Ele fala: saúde do trabalhador, novas velhas questões. Ou seja, saúde do trabalhador, novas velhas questões. Né? Então veja, uma coisa tão atual, novas, mas só velhas questões. Um outro texto também que eu gosto muito é um texto da Maria Elizabeth Antunes Lima, que ela chama Saúde Mental e Trabalho, Limites, Desafios, Obstáculos, Perspectivas, né? Que é esse texto aqui. Também muito, muito bom, porque ela fala que acaba, há um pedaço nesse texto que eu amo muito, que é de dizer o seguinte, além de falar dessas condições e tal, mas que é do nosso discurso. Ela tem um pedaço que ela coloca assim: como é que é feito esse diálogo com os atores, com quem se interessa pela área de saúde mental? Ela diz, ele é um diálogo repetitivo, né? A gente não se produz muita coisa nova nessa área, então você fica repetindo coisas. Dentro das academias ficam os mesmos textos, as mesmas discussões, nas discussões públicas as mesmas discussões. Aí ela diz assim: isso é um equívoco fundamental. Por quê? Porque, por um lado, fica uma camuflagem, uma ignorância ou um subterfúgio da teoria. As pessoas não fazem debates profundos, então acaba tendo um efeito de um relativismo, ou seja, uma falácia da equivalência, né? Então, todo mundo falando a mesma coisa e repetindo a mesma coisa, sem tentar descobrir, discordar, falar de formas diversas. Uma outra coisa também, ou então entra num dogmatismo, ou seja, não pode se falar de qualquer ideia que contraria a ideia do outro. Aí ela se questiona: no relativismo não há verdade a ser perseguida, e no dogmatismo a verdade já foi encontrada. Então, portanto, olha a confusão que a gente se mete, né? Quer dizer, a produção da área também está muito aquém daquilo que precisaria ser. Então, esse é um problema grave para a formação. E aí, eu trouxe para vocês, só para a gente finalizar aqui, nessa minha provocação, atualmente eu tenho escutado muitas pessoas e conheço muitas pessoas que entraram para o Tribunal do Trabalho para fazer laudos periciais de nexo causal, nexo técnico, tal. A Maria da Graça Jacques, deixa ela só para mostrar, ela tem um texto que ela faz um pouco dessa reflexão toda que a gente fez aqui, mas ela seleciona 9 itens que um estudante que se propõe, ou algum psicólogo que se propõe a trabalhar, a fazer um bom nexo causal, um diagnóstico, que ele se preocupe, tá? E é uma demanda, lógico, né, já que está tão recente, é uma demanda da psicologia. Vou passar para vocês. Ela se baseia no seguinte: numa entrevista, então, quando eu vou perguntar sobre o trabalho, eu tenho que me interessar sobre os relacionamentos, incluindo os externos ao trabalho. Então, se é uma pessoa mais fechada, né? Se é uma pessoa que não tem vida social, então, portanto, é uma pessoa que está mergulhada no trabalho.
Eu tenho que me interessar sobre o conhecimento e o controle que o trabalhador dispõe sobre o processo de trabalho. Lógico, se ele não tem esse controle, ele está mais sobrecarregado. Se ele tem mais controle, como que é feito isso? Então, ali eu já vou começar a perceber alguns mediadores que podem estar causando o quê? Um constrangimento, uma atividade impedida, um agravamento. A natureza do trabalho, né, o conteúdo das tarefas. Então, o conteúdo da tarefa do telemarketing é diferente do conteúdo da tarefa, por exemplo, de um professor, que é diferente de outros professores. Se nesse trabalho, como que é o nível, ou como que é esse reconhecimento social que o trabalho lhe concede, e se ele se sente, se ele atribui sentido ao seu próprio trabalho, né? Que isso também é muito importante. Além da descrição das atividades realizadas, né? No segundo item, ele fala, olha tudo que tiver ligado à condição de trabalho, porque tem muita gente sendo aposentada, ou saindo, ou adoecendo, com o que eles chamam de B31, ou seja, que é por doença, por exemplo, tem um câncer. O câncer é doença de câncer, não tem nada a ver com a empresa. Mas quando vai fazer o nexo causal, ele teve contato com o cancerígeno na empresa. Então, peraí, não pode ser B31, que é um afastamento sem direitos trabalhistas. Ele tem que cair dentro de um B91 que tem direitos trabalhistas, entendeu? Que ele tem segurança, que ele pode ser aposentado com, inclusive, pedir indenização e outros direitos trabalhistas, né? Então, por favor, olhem muitas condições de trabalho. Terceiro ponto, olha a organização do trabalho, tudo que tiver ligado, que horário que ele trabalhava, quantas horas, qual a escala, turno, se tinha pausa, se não tinha, hora extra, ritmo, a política de pessoal, política de admissão, política de demissão, de evolução dentro da empresa, tipos de vínculo, né, que às vezes são vínculos temporários, então não tem direitos, intensidade, quantidade, por quê? Todas as pesquisas entre condição de trabalho, organização de trabalho, tem sido provado que a organização de trabalho traz mais patologia do que as condições de trabalho. Porque as condições geralmente têm EPIs, geralmente tem um controle maior sobre as condições, mas na organização, não. Então a organização tem sido um fator que provoca maior agravo à saúde do trabalhador. Bom, aí verificar se na tarefa que ele faz, se tem o quantum de exigência física, esforço, movimento, né? E verificar as exigências mentais. Aí mentais que eu estou falando, não estou falando só psíquica não, estou falando cognitiva mesmo, aquilo que eu falei, 2, 3 funções ao mesmo tempo, né? Verificar, aí sim, as questões psicoafetivas, que vão atingir a parte emocional. Então, olha lá, físico, cognitivo, emocional, motor, né? Levantar a percepção dos trabalhadores sobre os riscos que eles têm do próprio trabalho, se ele tem consciência. Peraí, não, isso aqui vai me adoecer, isso aqui está me deixando louco, não, isso aqui é perigoso. Porque às vezes ele está tão envolvido no negócio que ele perde a noção de que ele está adoecendo, né? Sexto, localizar na entrevista, não só com ele, com a família, com os familiares, com as pessoas, com os colegas de trabalho, quando que esse trabalhador começou a perceber as mudanças e os problemas associados a essa mudança. Mudança de comportamento, mudança de irritação, mudanças que ele viu. Eu era assim, agora não sou mais, né? Informar-se sobre condições da família, se ele usava drogas. A Beth também tem um texto que ela fala do uso funcional e o uso disfuncional das drogas. É muito comum para a gente começar a dar conta do trabalho, usar café demais, fumar, drogas lícitas e drogas ilícitas. Eu trabalho num estágio no hospital, eles tomam medicamentos adoidados para dar conta da dor, para dar conta de se manter ligados, para dar conta que eles têm acesso fácil. Então isso se chama uso funcional da droga, que acaba se tornando drogados e aí passa a ser um uso disfuncional. Eles adoecem e são afastados, né? Então tem que se tomar muito cuidado. Se existiam doenças, enfim. Considerar, lógico, né, gente? Nós não vamos ficar só no lado, mas ver se tinha alguma história clínica,
se tem a história do trabalho em relação à história de vida, levantar a avaliação do trabalhador sobre sua trajetória profissional e as repercussões sobre a sua saúde. Então, numa anamnese, numa história, juntar dados, exames, provar que antes dele entrar na empresa, que ele não tinha isso, mas depois que ele entrou dessa empresa, tem isso, anexar exames, declarações, atestados, enfim, fazer um levantamento desse sujeito para poder mostrar se existe ou não esse nexo com com o trabalho, né, da doença com o trabalho. Então, alunos, a gente está chegando no nosso tempo. Tem um livro também que eu peguei na UFEPS, que é a Associação Latino, né, a Federação de Psicologia Latino-Americana também, de Psicologia, que eles falam assim, que na questão da formação, o importante é a gente não ficar preso somente naquilo que o professor fala, mas sim tentar fazer isso que vocês estão fazendo aqui hoje, ó. Sair, escutar outras coisas, buscar outras coisas, se tornar mais ativo no processo de ensino-aprendizagem, né? Então, eu deixo isso aqui como um alerta, porque muitas vezes nós, como professores, a gente às vezes não tem a condição. Eu falo condição não é só porque a gente não quer, mas às vezes a gente não tem mesmo, não tem a dimensão do problema e, portanto, às vezes a gente fica preso a alguns padrões, né? Fica preso ao tempo, e vocês não podem ficar presos a isso. Vocês têm que nos superar. Vocês têm que ser melhores do que a gente, propor mais a gente, nos provocar mais, né? Nos convocar mais também a sair desse lugar, se for de conforto, gerar um desconforto, para que a gente também continue pensando, continue lutando, continue participando de movimentos políticos, continue fazendo movimentos sociais que vão denunciando cada vez mais essa não efetivação da política de saúde do trabalhador. Ela existe, mas ela ainda não é eficaz. Então, portanto, a gente ainda tem muita luta pela frente e muita coisa ainda a se fazer pela saúde mental. E sem informação e sem formação, isso não é possível. Muito obrigada. Bom, Luci, queremos agradecer, né, sua fala. E antes de passar as perguntas, né, eu gostaria só de tecer alguns comentários aqui, né, porque a gente está percebendo, então, que as provocações, né, que a professora Leci traz, elas não são novas, embora, né, a gente está vivendo aí, né, um movimento, né, que a gente tem essas mudanças no cenário político, social, econômico, que, de certa forma, né, nos convoca também, né, a fazer o que a Leci está clamando aqui, esse pedido, né, que façam diferente, que realmente, né, tenha essa preocupação aí das políticas públicas em termos do trabalhador, né. Então, nós estamos vivendo aí dia 1º de maio, dia do trabalhador, né, e quantos desempregados, isso aí também causa, né, uma doença, né, não provocada diretamente, né, do trabalho, mas imagina um sujeito também, né, que está ali sem uma atividade, né, quanto ao seu trabalho, quanto, né, uma economia que fosse para ele, né, satisfatória e que desse uma dignidade de vida. Então, o nosso cenário, né, o que a gente está vislumbrando aí pela frente, não é muito bonito. Logicamente, não é também para a gente ficar pessimista, mas pelo contrário, né, a gente ter aí uma atuação política, social, onde que realmente nos convoque a prestar atenção, né, qual que é a contribuição, né, que a gente pode fazer, principalmente aí, né, tratando, né, da nossa categoria. Então, o que o psicólogo ele é convocado também a fazer? Eu acho que a gente tem que se implicar, né, nessas questões, né. Eu me lembro quando, né, eu estava estudando também na minha graduação, a gente não falava de saúde mental do trabalho, né.
era a psicologia da indústria, a psicologia da indústria, né? Que era uma coisa totalmente, né, diferente que a gente tem hoje nesse contexto, né? Então, ele se traz, né, que é a questão da saúde mental, né, que hoje a gente está vivendo muito esse conjunto, né, de atividade, né, que destina por meio de ação de vigilância epidemiológica e sanitária, voltado para promoção e proteção da saúde do trabalhador, né, mas que a gente, de certa forma, a gente tem que fazer, garantir, né, essa vigilância, né, essa questão da epidemiologia, né, porque ela já é posta, como nós vimos aqui, né, através da fala, né, que não é uma situação nova. Mas qual que é a nossa implicação diante desse cenário que a gente está aí adiante, né, disso que convoca, então, a nossa categoria a lutar também pela saúde, né, que é de todos nós. Tá? Antes de passar as perguntas, eu gostaria também, né, de dizer que na pasta de vocês tem aí, né, uma avaliação do evento. Gostaria que vocês depois preenchessem e entregassem também, ok? Então vamos passar para as perguntas, estejam à vontade, tá? Boa noite, meu nome é João. Eu queria saber como é que fica o posicionamento dos gestores para a intervenção na saúde mental do trabalhador. A gente pensa que o gestor ele visa prioritariamente o lucro, e eu imagino que deve conflitar nos interesses também da saúde mental do trabalhador. Eu queria saber como é que fica mais ou menos a situação. O João, eu gostaria muito de ser gestora para poder te responder essa questão. Porque a própria psicologia diz que a gente não consegue responder pelo outro, né? Mas eu agradeço a sua pergunta, porque se eu pudesse ser um gestor nesse momento, eu diria para ele assim, olha, preocupe-se mais com a saúde dos trabalhadores que você vai ter no seu corpo, né, de profissionais, pessoas que vão te dar muito mais lucro. Vamos pensar nisso, né? Quer dizer, se pessoas estão felizes, pessoas que trabalham, pessoas que estão bem, eles vão trabalhar felizes e ele vai ter o lucro dele assim mesmo, não é verdade? Mas as pessoas parecem que e eu vejo também às vezes, João, que a gente não exige os nossos direitos como trabalhador, sabe? A gente acostuma muito, o medo às vezes de ser mandado embora, o medo de causar um constrangimento, o medo da competição. Então eu acho que talvez no micro somos nós que temos que começar a botar uma certa pressão nos gestores para dizer, olha, se você não cuidar da gente, a gente não vai dar conta. Você pode botar gente aí, mas uma hora vai acabar a gente, então você vai se prejudicar, né? Mas se as pessoas pensassem o contrário, que a própria, já que eles falam numa linguagem de sustentabilidade, a sustentabilidade da própria empresa, ela é feita com a saúde dos trabalhadores. Muito obrigada por essa oportunidade. Posso fazer uma pergunta? Não precisa de microfone, não. Sobre essa questão do nexo causal aí que você disse, deve ser bem frustrante, né? Porque não consegui provar que a pessoa adoeceu no trabalho, que veio de casa, já era neurótico de casa, né? Então, tipo assim, né? Isso não passa por uma questão até política, não, porque o juiz pode pensar, se eu for aposentar todo mundo que chega aqui falando que adoeceu no trabalho, quer dizer, milhões de pessoas vão querer adoecer. Então eu acho que passa por uma questão política também, né? Eu gostaria de... Você sabe que você fez uma ótima questão. Veja bem, concordo plenamente, né? Só que na hora que você puder, dá uma lidinha, a trama é muito mais complexa. O que o governo fez então? Ele fez assim, gente, empresas que então provocaram qualidade de vida para os trabalhadores. Aí veio qualidade de vida no trabalho. Vocês sabem disso, quando veio o boom da qualidade de vida no trabalho. Taca ginástica laboral, dá squeezer, faz um monte de coisa pela saúde do trabalhador, né? Só que já viu aquele negócio que fala assim, tantos dias sem acidentes, tantos dias sem acidentes? Aquilo ali foi um acordo também, governo, ministérios e impostos. Quanto menor todas as empresas, a partir do nexo técnico epidemiológico, a partir das NMs, a partir desse acordo feito com as 3 instâncias, eles pagam uma taxa
que vão para o seguro, para o SAT, que é o Seguro de Apoio ao Trabalhador, e que vai compor também FAT, que é o Fundo de Amparo ao Trabalhador. Então, quando o sujeito precisa se afastar, sai desse fundo o dinheiro que se paga para o trabalhador. Então, para se manter isso tudo, eles pagam esse seguro, né? Igual eu pago o seguro do meu carro, não pago? Se bater, eu tenho um seguro de carro. Então aquelas empresas que não usam tanto desse seguro, ou seja, aquelas empresas que não causam tanto agravo, tanto acidente, tanto isso, tem uma alíquota menor, porque são de grau de risco menor. Igual a gente, idoso paga menos seguro do que um jovem. Não é verdade? Porque o idoso tem menos chance de bater um carro, o jovem tem mais chance de bater um carro. Então, é nessa relação. Então, o que eles fazem? Eles começam a subnotificar os acidentes de trabalho. Põe por debaixo do pano. Não pode fazer a CAT. Não pode fazer a comunicação de acidente de trabalho. E há uma certa pressão sobre isso também. Então, a gente encontra também ainda empresas, situações, às vezes a empresa não, mas o trabalhador que não notifica o seu acidente. E com isso, as empresas ficam dentro das alíquotas menores. Mas esse fundo é por causa dos acidentes físicos? Qualquer tipo de acidente de trabalho que é considerado, pode ser acidentes de percurso, mas não tem um fundo para acidentes mentais? Não tem. Então assim, tem o fundo dos acidentes de trabalho. Entendeu? Então, conclusão. Então você vai assegurando. Viu por que eu usei a palavra segurança mais do que saúde? Então, se de repente o trabalho, ele provoca, lembra do caso piloto que estava deprimido, com depressão, com casos psiquiátricos, e que ele pegou o avião que matou todo mundo. Tá. Mas ele não tinha nenhum problema, gente. Ele só estava deprimido. Né? Mas então, não, depois descobriu que o avião estava com defeito mesmo. A firma que não queria pagar botou a culpa no piloto. Isso já foi provado. Mas tem coisas lá, tem outras questões que colocaram lá que não era só isso, não. Tem questões de prova de que ele foi, que ele passou, que ele não podia, que ele etc. Enfim. Botou uma peça estragada. Então, olhe e leia, vamos ler mais a respeito. Mas a pessoa, todas as vezes que ela é diagnosticada como um problema psíquico, simplesmente psíquico, ela é desconsiderada. É como se aquilo não tivesse tanto valor como uma doença orgânica. Isso ainda é resultado de um processo cultural, biomédico, que os nossos diagnósticos ainda são feitos até hoje pela psiquiatria, no sentido médico, no sentido de que até quem vai avaliar, o médico do trabalho é um médico, não é um psicólogo. Quem vai avaliar se ele vai ser afastado ou não é o psiquiatra. Quem vai avaliar, então o nosso modelo biomédico dificulta muito ainda, porque ainda a gente tem uma ineficácia, um não empoderamento do psíquico, da etiologia do quadro psíquico, da patologia psíquica a partir de um sujeito sócio-histórico. Isso é muito grave. Isso é só no Brasil ou? Geral. Né? Então, assim, Louis Le Guin, ele denuncia isso. Ele tenta, com Henriet, por exemplo, a psicanálise ajudou. A psicanálise deu uma quebra, tipo assim, baixa aí. Existem coisas que não são só orgânicas, são psíquicas. Né? Então, a psicanálise deu uma ajudada. Mas, mesmo assim, a prova, o materialismo, a materialidade obtida com resultantes, né, medicamentosas, orgânicas, ainda é mais forte. É mais fácil resolver um problema sedando, dando remédio, resolver, não estou excluindo os quadros que precisam, não é disso que eu estou falando, não. Eu estou falando que é difícil ainda fazer uma análise, um estudo da etiologia dessa patologia, considerando as 3 dimensões, bio, psicossocial. É muito difícil isso aí.
Aí é que está tendo acesso agora dos psicólogos nos juízes. São chamados psicólogos para fazer nexo, laudo de nexo. E existe no Tribunal do Trabalho vários psicólogos mostrando isso. Tá dando um laudo, né? Né? E tem curso já para isso, tá, gente? Outro dia eu fui convidada para participar de um em São Paulo. Online, tem cursos, enfim, o Tribunal do Trabalho também, em alguns lugares, estão dando cursos para esse perito do trabalho. Tem que ter para ter uma análise autêntica. Tá bem? Né? Então, é campo. Desconfiando. Mas é campo de trabalho. Boa noite. Tem alguém, você ligou, você levantou a mão várias vezes? Não, pode perguntar. Boa noite. Meu nome é Ananda, sou aluna do Pitágoras. A questão, nós estamos formando para ser psicólogos, vemos que a ser multidisciplinar nas áreas, né, está funcionando bastante na saúde. Na psicologia, o diálogo, por exemplo, com administradores, economistas, engenharia, a respeito da saúde mental, porque pessoas estão em todos os lugares, né? E a psicologia tem que estar realmente em todos os lugares. Eu acho que no trabalho, principalmente, que faz parte aí da maior parte do dia, da maior parte da população, é algo que tem que ser realmente preocupado. Como que é esse diálogo hoje em dia, principalmente pelo CRP, que é um órgão, é o principal representante da classe, com a formação e o diálogo nessas áreas, por exemplo, com administradores, na engenharia, essa preocupação voltada. Hoje em dia a gente vê que a medicina tem mais áreas voltadas para a saúde mental, não vê mais o paciente como um número, né? E sim como um indivíduo que está ali, né, numa maca, sei lá, internado. Existe esse diálogo hoje em dia, essa preocupação de manter esse diálogo? Eu não sei se eu sou capaz de responder uma pergunta dessa, porque eu sou capaz de responder a partir da formação. Então, se eu já dei aula para administração, para curso de administração. Lá eu dava disciplina de psicologia. Eu dou aula para o curso de enfermagem. Lá eu dou aula de psicologia. Eu dou aula para o curso de nutrição. Lá eu falo da psicologia. E sempre uma psicologia que é voltada para isso. Como fazer uma leitura, como fazer uma escuta desse humano que chega nesses lugares. Eu trabalho com médicos nos hospitais. Então, há um trabalho. Então, a sua formação como psicólogo é que vai fazer com que você, no seu lugar de psicólogo, nos espaços que você ocupa, é que vai fazer essa interlocução com outros profissionais. Posso te dizer que quando a gente começou a fazer concurso público para psicólogo, para entrar por exemplo, nesses ambientes que era permitido, seja a saúde da família, seja dentro do próprio CTI, que é por lei, necessidade de psicólogos, seja em alguma empresa que abre concurso para poder entrar, agora, né, como agente de política pública, né, nos lugares, tem muitos concursos para isso. O que eu vejo, né, na minha experiência, então, 40 anos aí, já vivi muita coisa nesses anos, mudou muito, mas o que eu estou vendo hoje é que esse diálogo ele é feito de acordo com a sua concepção de trabalho, de acordo com a sua concepção do que é ser psicólogo, e você tem que ter uma abertura para falar numa linguagem que seja possível de comunicação. Por quê? Eu dei aula 6 anos na África, via parceria com o PUC. Era para administradores. E era muito importante porque, na época, então, eu estava muito mais voltada para a psicanálise. E eles falavam, aqui não cabe, subjetividade não tem no mundo do trabalho. E eram professores de Portugal, professores de outros locais, que era muito interessante, que eu era colocada na berlinda, porque eles perguntavam, o que você vai fazer aqui? Isso não existe, né? Que era gestão avançada em recursos humanos, eram coisas nesse sentido. Então, veja bem, mas fala um pouco então da sua disciplina para mim.
E na hora que ele começava a falar, eu falava um pouco disso também que você colocou. Peraí, mas onde tem pessoas tem psicologia. Como que você trata isso? Como que você vai fazer aquilo? Como que você... então, na minha disciplina, quer dizer, na minha área de conhecimento, eu faço isso, isso e isso. Como que você escuta isso? E aí foi mudando. Foi mudando, o curso ficou 6 anos. Né? Então, assim, eu teve um lugar para essa disciplina. Eu comecei com isso lá no Cefet, que também era um lugar que não se tinha psicologia, porque o meu mestrado foi feito lá. Eu continuo com isso. E continuo. E aonde que eu vou, aonde que eu estou, então, mas depende de se você usar uma linguagem que as pessoas não te entendam, que não tem uma aplicabilidade, não tem um diálogo com a própria. Então eu tenho que entender de administração, eu tenho que entender de enfermagem, eu tenho que entender de medicina, eu tenho que entender disso, eu tenho que entender... Eu tenho que estudar muito. Eu nunca paro de estudar. Né? Então eu tenho que ler muitas coisas, eu tenho que estudar muitas coisas. E quando eu não sei, eu falo, não, vem cá, me explica, vem devagar, me explica devagar, como é que é isso? E aí eu faço um link com a área que eu conheço. E eu diria a você que hoje eu utilizo uma coisa que o Schwartz chama de dispositivo dinâmico a 3 polos, que para mim tem sido o meu referencial teórico para fazer esse diálogo, que ele diz que a gente tem que sempre pensar nesses 3 polos. Saberes constituídos. Eu tenho saberes constituídos da psicologia, mas eles também têm saberes constituídos das áreas de conhecimentos deles. E cada um de nós tem saberes investidos, saberes tácitos, saberes nossos. E que, se esses saberes começarem a se desenvolver por meio de questões para resolver situações práticas, meio tipo PBE, problemas, resolução por meio de problemas, então todas as áreas vão convergir para responder a uma questão. Então, se nós não competirmos entre nós, mas se nós produzirmos conhecimentos para resolver aquela questão, entre os profissionais, isso dá um alívio. E aí as pessoas começam a nos procurar mais para estabelecer esse diálogo. Agora, enquanto eu me colocar, eu sou psicólogo, eu que sei, eu e você não, ou a sua não dialoga comigo, aí nós vamos ficar nessa fragmentação. Então, na minha experiência, sim, funciona quando eu utilizo isso. Saberes constituídos, saber o que eu tenho, passa pela minha cabeça. E aí eu crio, meio Sócrates, né, no ponto de vista filosófico, várias questões que vão para lá, para cá, vão dialogando, vão... ou se você quiser usar aí Piaget, vão assimilando, vão acomodando, ou se você pensar na circulação de saberes, vão convocando saberes e reconvocando saberes, e aí eu não sei o que vai sair, mas que sai alguma coisa, sai. E é algo que passa por todos que estão envolvidos naquele processo. Eu só gostaria de complementar aqui, né? Você perguntou também pelo sistema conselho, né? Como você até fez a sua pergunta, aqui também é composto de pessoas, né? Então cada um na sua diversidade, a gente tem aqui as comissões de trabalho, onde que funcionamos, cada profissional ele tem ali um viés, né? Onde que o discurso ele é mais coerente, ou então que ele está mais afinado com aquele discurso, mas porém, né, ele requer também essa diversidade. Por isso, a gente tem aqui, né, essas particularidades, né, que o discurso ele é bem transversal, né, o nosso companheiro ali está participando de quantas comissões, né? Então, assim, se ele participa de uma comissão, é lógico que o pensamento ele é transversal, a gente procura, né, visitar todas as áreas, né, aproveitando aqui o que a professora Alessi também disse, a gente tem que ter um breve conhecimento também. Lógico que a gente não vai a fundo, mas a gente tem que saber de que lugar que a gente está falando e de respeitar também esse discurso do outro.
Quando você pergunta pela administração, nós temos, quando necessário, com o Conselho de Administração, Conselho de Medicina, com a OAB, então a gente busca essas parcerias também. É lógico que aí também vai mais pelo movimento dessa subjetividade, do que a gente está envolvido, ok? Só para fazer uma ponderação, a respeito dessa que eu falo da multidisciplinaridade, porque hoje em dia ainda a psicologia voltada para o trabalho tem um estigma de não funcionar, né? E eu acho que essa questão do diálogo é muito importante entre as outras áreas para mudar isso no trabalho, né? E eu acho que você pontuou muito bem essa questão do psicólogo se impor como psicólogo e demonstrar para que veio. Não adentrar dentro da cultura, mas sim formar uma nova cultura dentro da organização. E até entre nós psicólogos, você me fez lembrar aqui agora uma coisa, que até entre nós psicólogos ainda tem uma briga entre psicologia organizacional e psicologia do trabalho. Né? Como se aqueles que estão ligados mais à questão da administração, da gestão, recursos humanos e tal, não pudessem escutar o trabalhador. Ou então você, no trabalhador, você fosse lá só para fazer terapia nos trabalhadores, quer dizer, ou então ficar só pensando na saúde mental do trabalhador. Não é isso. Eu vejo as duas coisas juntas. Eu não consigo separar. Eu atuando numa área de recursos humanos, e olha que eu já dei muitos cursos nessa área, exatamente minha disciplina chamava subjetivação e recursos humanos, né? Quer dizer, era essa coisa do processo de subjetivação. Como é que tem? Então a gente tem indicadores, a gente tem teste, a gente tem que pode fornecer resultados, né? Não falsos resultados, mas fazer boas pesquisas para mostrar e dar indicadores para a empresa sobre que momentos, que movimento que está dando certo, que está dando errado, que isso aqui vai funcionar, que aquilo ali não funciona, sei lá o quê. E propor coisas dentro da organização, né? Então, eu acho que essas áreas, elas tinham que parar de brigar e conversar mais, até entre elas. Sim, nós estamos mudando, porque essa PTO é para isso, psicologia do trabalho e organizacional. Agora, uma luta de classes, não tem jeito de evitar. É luta de classe. Eu acho que é uma luta de cultura. Cultura de classe, sociais. No sentido, né? Quer dizer, a gente tem que... Por isso que eu falo que, em primeiro lugar, a gente tem que... na ecologia tem um conceito que eu gosto muito, que é descolar. É como se fosse... não é colar, adesão, desaderência. Que a gente tem que ter uma desaderência do saber para que a gente possa ter espaço para outros saberes poderem penetrar. Se eu estou muito colado, se eu estou aderido, né, muito colado, eu não tenho espaço para outras coisas. Então acaba virando uma ideologia também. Então a gente tem que ter cuidado, né, com isso. Não é ser qualquer coisa, nem colar tudo, mas ir mais por princípios do que por normas ou regras, e eu não consigo nem saber para que eu faço com aquelas normas e com aquelas regras, né? Então, isso não pode se misturar com isso não pode por quê? Se quando eu lido com o ser humano, ele está na dimensão do trabalhador, e esse trabalhador ele é complexo, ele está vivendo todas as nuances e todas as consequências do seu trabalho em todas as dimensões que ele se apresenta, né? Então eu tenho que conhecer numa leitura, numa escuta desse trabalhador, não só o comportamento deste trabalhador na empresa, mas o comportamento da empresa em relação a esse trabalhador. Então, é uma das coisas que eu batalhei muito quando numa disciplina chamada comportamento organizacional. A primeira pergunta que eu fazia é o comportamento da organização ou o comportamento das pessoas que estão na organização? Porque o comportamento da organização interfere na vida das pessoas também, né? Então, de que nós estamos falando? Dessa relação macro com micro, do micro com macro? Então, para mim não tem diferença. Eu não consigo separar o trabalho de quem faz o trabalho.
Então eu não consigo separar a empresa, porque a empresa em si ela não existe, ela é vazia, porque ela precisa ter um trabalhador que faça essa empresa funcionar. Então, portanto, numa análise psicológica, eu diria até psicossociológica, esses elementos entram na minha escuta. Né? Agora minha pergunta. Eu entrei no site da... Eu fui o primeiro a levantar a mão aqui. Essa menina que sempre me deixa por último. O lance é o seguinte, eu entrei no site da ABEP a primeira vez e me mandaram lá para Espanha. Segundo, me mandaram lá para São Paulo. Não tem uma ABEP aqui no Brasil, no Belo Horizonte, não? Tem a ABEP nacional. Também. Não conseguiram contato aqui em Belo Horizonte. Depois nós vamos conversar, então vou mostrar os contatos. Ótimo. Boa noite. Meu nome é Gabriel. Eu gostaria de saber, Alice, sobre as possibilidades de atuação do psicólogo no campo da saúde mental e trabalho, para além da pesquisa e academia, e para além dessa elaboração de laudo, de nexo causal, do período de trabalho, e quais as formas de... Quais técnicas, por exemplo, né, que a gente também tem? Olha, qualquer lugar que você esteja, então, que eu falei um pouquinho para Ananda. Qualquer lugar que você está, desde que você esteja numa função de psicólogo, e estou dizendo psicólogo não clínico, quer dizer, não dentro de paredes em que uma pessoa vai te procurar, né, para poder ser, para mim isso é um outro setting, é um outro contrato de trabalho, uma outra forma de atuar. Mas desde que você esteja em qualquer lugar, então qualquer lugar, há uma relação de trabalho, desde que você esteja numa posição de psicólogo. Você está numa função de psicólogo. Para mim, você já está no seu lugar de psicólogo no trabalho. Ou você está como psicólogo num ambiente de trabalho. Ok. Mesmo que você não esteja na carteira assinado que você é psicólogo do trabalho. Mas você está lá. Então, você pode atuar. Se você tiver... como é que eu vou falar? Poder... Você pode ter recursos em que você pode fazer, desde avaliações, levantamentos de indicadores, mas também você pode usar técnicas. Nas técnicas do trabalho, a gente tem alguns recursos. Existem grupos de encontro sobre trabalho, em que você, o conceito básico é reunir, por exemplo, fazer pequenas reuniões com pessoas do próprio setor, grupos do próprio setor. Tem um problema do trabalho, partindo daquele pressuposto que o trabalho tem que ser transformado, o processo de trabalho tem que ser revisto, o processo de trabalho não está dando certo, o processo de trabalho está gerando angústia. Então vamos sentar para conversar sobre o processo de trabalho. Não é para xingar um ao outro, não é nada disso, é para resolver um processo de trabalho que não está bem. Aí você senta ali e você vai tentar, a primeira fase, são 3 fases da técnica. A primeira fase é você localizar, tentar na escuta identificar a atividade de trabalho do outro, não a tarefa. A atividade de trabalho para nós é um conceito muito rico, muito precioso, porque é diferente de tarefa. Tarefa. Leci tem que fazer uma tarefa. Ela vai fazer uma palestra no Conselho Regional de Psicologia. Bom, se amanhã ou depois meu aluno chegou lá e falou assim, a Leci fez uma tarefa, ela deu uma palestra. Ela está falando da minha tarefa. Ele não está falando da minha atividade de trabalho. Quem pode falar da minha atividade de trabalho? Da minha realização de trabalho? Agora são vocês. Porque vocês estão aqui, estão próximos de mim, estão vendo o que eu estou fazendo, podem falar do que eu falei, do que eu não falei, a forma como eu falei, enfim. Então, se aproximar da atividade do trabalho. Então, eu não consigo fazer uma análise do trabalho sem me aproximar da atividade de trabalho. Então, nesse ponto de vista, eu sou psicóloga. Por quê? Eu estou atuando como psicóloga. Por quê? Porque eu estou naquela relação entre trabalho prescrito e trabalho realizado, que foi o que foi feito, e, portanto, está posto, está dando errado, né? Não é isso que vocês estão falando? Que o processo não está bom? Então, eu tenho prescrito e tenho trabalho realizado. Eu vou levantar com eles o que poderia ter sido, como poderia mudar, o que não foi feito, o que deveria ter sido feito. E isso eu estou trabalhando no nível do que o Clô chama de real do trabalho. Né? É
aquilo que poderia ser feito, aquilo que poderia ser transformado. E eu só me vejo trabalhando aí, como escuta e como psicóloga. Porque o prescrito, eu não tenho como mudar. A empresa já tem lá seus POPs, seus procedimentos operacionais, seus padrões. O realizado, o trabalhador já fez. Não tem como agora correr atrás. Então eu tenho como escutar isso aqui. O que poderia e tal. Me aproximando o máximo que eu puder, como se eu quase tivesse, se for preciso, eu vou fazer uma instrução ao sósia. Ou seja, se eu não puder ir no local e ver o trabalho, é uma outra técnica que a gente tem. Eu vou falar assim, faz de conta que eu sou você. Então eu vou te perguntar, eu entrei, eu fiz isso, eu não fiz aquilo. Não, mas espera aí, não, nessa hora como é que você faz? Eu tenho que me virar o trabalhador para que eu entenda por que ele está passando, o que ele está vivendo, o que está acontecendo, para eu me aproximar ao máximo da complexidade do trabalho dele. E aquelas complexidades todas. Se elas são da condição, se elas são da cognição, se elas são mais do físico, se elas são pressão. E a partir daí, propor, a partir de pequenas reuniões, né, assim, propor sempre mudanças, processos e tal. O que eu provoco nesses trabalhadores? Eu provoco nesses trabalhadores que eles saiam de uma posição de passividade, que eles saiam da posição de vítima. Eu provoco nesses trabalhadores, assim, eu sou capaz de propor, eu sou capaz de mudar. Então, eu provoco o poder de poder, né? Não só o poder é o poder, mas o poder não é o poder. O poder, do ponto de vista da subjetivação, é poder. Naquele meu micro eu posso, naquele meu micro eu vou reagir, naquele meu micro eu sou capaz de fazer alguma coisa, mesmo com todas as restrições, ou não possibilidades, ou adiamento às vezes da minha decisão. Mas o que eu posso melhorar naquilo que eu posso melhorar, né? Mas não é o eu sozinho, não é só eu enfrentando eu ou as minhas dificuldades, é eu posso melhorar o trabalho. O que eu posso contribuir com sugestões para a melhoria do trabalho? O que nós, como coletivo, podemos fazer para melhorar aquele trabalho? O que cada um nesse coletivo pode saber? E aí a diferença é enorme entre coletivo de trabalho e trabalho coletivo. Porque eu posso ter um coletivo de trabalho, ou seja, cada um num prédio inteiro e cada trabalhador fazendo a sua própria função sem saber nem o que está passando pela cabeça do outro, né? Mas eu posso fazer um trabalho coletivo. Então eu posso ter, o ideal seria um coletivo de trabalho fazendo um trabalho coletivo, né? Quer dizer, fazer um trabalho em que todos se sintam engajados, mas e sempre assim. E outra, não vai ter final não. O que a gente propõe no grupo de encontro sobre trabalho é que não tem um ideal. Todo dia vai estar mudando, mas é uma postura de vida, é uma postura diante de uma situação, é uma postura em que a gente, toda vez que tiver um problema, eu tenho pelo menos aquele coletivo que eu posso sentar, que eu posso conversar, que eu posso dialogar. O que a gente pode melhorar nesse treco aqui? Tem alguma coisa que está errada, entendeu? Então eu acho que isso é uma função da gente, sim, em qualquer posição que a gente estiver dentro de uma empresa, mesmo não sendo o psicólogo. Eu faço isso direto como professora, né? Eu faço isso direto como, às vezes, auxiliar de alguma coisa, né? Nunca tive o cargo da psicóloga na faculdade, mas eu faço isso naturalmente. Eu sempre, com essa forma de pensar, eu provoco esse tipo de situação, ou levo as pessoas a agirem também um pouco dessa forma. Com alunos, meus alunos, toda vez que tem um problema, toda vez para-se e tal, e peraí, vamos lá, vamos pensar, eu não tenho a solução, vamos pensar o que pode ser melhorado. Eu sou questionada constantemente se a aula está boa, se a aula não está boa, se a metodologia é boa, se a metodologia não é boa. Isso eu sou totalmente... E a gente senta e refaz. Então a gente renormaliza o tempo todo, né? Mas sempre com uma condição que é de um estado de desconforto intelectual constante, mas que ele não é angustiado. Então, eu não tenho um conforto intelectual. Eu vivo num desconforto intelectual. Sempre pensando que e sempre alguma coisa pode chegar até mim e que eu vou ter que transformar isso, né? Então, quando a gente vive dessa forma, mas numa boa, nada te incomoda, porque
veio um problema, vamos lá, bora, vamos ver como é que a gente pode mudar. Eu acho que essa posição de escuta no meio de trabalho, essa posição de ação, de agir no meio do trabalho, isso muda o trabalho. E isso eu acho que é uma forma psicológica de ser dentro do trabalho. Para nós, para mim, eu vejo que é uma atuação como psicólogo no mundo do trabalho. Deixa eu fazer só uma perguntinha. Já que você é um psicólogo que trabalha já na área, eu queria saber, chegar no meu consultório, uma pessoa tem uma estatística de tipos de trabalho que adoece mais mentalmente? Sei lá, bancário, professor? Sim. Um tipo de profissional que estatisticamente adoece mais mentalmente, né? Vou dar um exemplo, vou repetir, bancário, vamos dar um exemplo talvez, ou professor, que pode chegar no consultório para a gente se atender, né? E a gente vê que já ouviu uma palestra sobre isso, né? Ai, que ótimo, que delícia. Eu acho que o professor que mais adoece é psicólogo. Olha, que delícia essa pergunta. Sim, existem estatísticas, depois do NETEP, depois disso, eu não tenho a estatística final, atual. A última parece que foi feita por volta do ano 2015 para 2016. Já deve ter nos sites do Ministério do Trabalho e tal. O que eu posso dizer assim, de que está na onda, que está na moda, são síndrome de burnout, que são que ataca, né? A síndrome de burnout é uma síndrome agora muito divulgada, principalmente com as pessoas que têm como gênero profissional, como né, atender outras pessoas, cuidar de outras pessoas. Então isso vai desde do padre, enfermeiro, médico, psicólogo, policiais, cuidador de idosos, bombeiros, enfim, pessoas que cuidam do outro. Como é que ela ataca? Mas existe já um perfil, já conseguiram fazer um perfil dessas pessoas. São pessoas muito responsáveis, extremamente responsáveis. São pessoas que, eu falo assim, que tem um osso duro de roer, ele segura aquele osso, não larga enquanto não resolve aquela questão, entendeu? Então ele é daquele profissional, do bom profissional, não é aquele profissional que fala, larga isso aí que amanhã eu resolvo. Não, ele é aquele que persiste, que fica lá. E por isso mesmo, ele tem o burn, ou seja, ele queima, né? B-U-R-N. Ele queima a energia dele tentando resolver problemas. E o out, para fora. E não tem, a energia vai pelo ralo, vai embora. E ele vai esvaziando. Então o primeiro sintoma é de um esgotamento que ele não dá conta. Então o primeiro resultante é uma irritabilidade muito grande, um mal-estar, constantes ataques de fora de um padrão. Depois, quando ele já chega no estado de estafa, de exaustão por tentar resolver as coisas, por tentar resolver, tentar, ele ganha uma coisa que ele então, exaustão, né? Esse estresse, né? Aí ele vai se despersonalizando. O que é esse fenômeno da despersonalização? Ele vai deixando de ser. Se era uma pessoa muito cuidadosa, ele se torna não cuidadoso. Se era uma pessoa que defendia, ele não defende. Se era uma pessoa que ficava até o final do horário, ele não vai. Ele começa a ter uma outra persona. É um outro tipo de reação a situações. Até que ele começa a demonstrar uma baixa realização profissional. Ele queria ser um professor, ele não quer mais. Ele não quer mais nada. Ele vai. E normalmente quando ele chega nesse estado, ele é demitido. Porque ele é um excelente profissional. Então isso tem demais da conta. Na área da saúde, então, se você abrir um Google, jogar lá, síndrome de burnout, só de síndrome de burnout, você vai ver listas de artigos falando sobre isso, né? Então, para mim, é uma patologia que está aí, resultante da forma de trabalho que a gente tem, que reforça a gente não parar, reforça a gente não largar o osso nesse sentido,
Reforça a gente que a gente, quando a gente fala, eu estou cansado, eu não dou conta, parece que a gente é que é incompetente. E não que a gente está cansado, porque a gente é um ser humano. Então tem horas que eu acho que a gente também tem que falar, calma, eu sou apenas um ser humano. Não tenho que dar conta disso. Né? E tenho que parar também, tem que ter um limite para mim, para minha própria pessoa. E essas pessoas às vezes não dão conta de fazer isso, porque são profissionais dedicadíssimos, são profissionais que amam o que fazem. Né? Então está aí uma... Mas existem outras, milhares de drogas, por exemplo, cocaína, uso de cocaína com advogados, uso de bebida por estudantes, uso funcional da bebida por estudantes, o uso de rebites e outros mais drogas agora, até cracks com os motoristas de caminhão. Existem médicos usando morfina contra dor, de tanto trabalhar, coitados, de tanto carregar e tal, para passar dor no corpo, entendeu? Então existem vários estudos que mostram essas patologias. E a sua pergunta eu acho que é maravilhosa. Por quê? Que não estudar psicologia do trabalho nessa altura, saúde mental no trabalho nessa altura do clínico psicólogo, é a mesma coisa do sujeito chegar lá e você não entender como é que foi feita a etiologia daquela patologia. Né? E aí sim, o risco de um psicólogo clínico fazer uma escuta da vida desse sujeito, excluindo da vida desse sujeito o trabalho. Eu só queria dizer que quando você começou a falar da síndrome de burnout, você estava descrevendo os colegas de serviço. Eles chegam lá super entusiasmados. É um jogo assim de que vai... Eu trabalho como fiscal da agricultura, tá? É um jogo de desautorização. O cara é pago para impedir que comidas estragadas entrem no estado. Aí ele acha uma comida estragada, ele manda devolver. Aí ele recebe um telefonema lá de Brasília, libera. Sabe? Eu já vi nego lá cuspindo marimbondo. Gente calma e tranquila, de repente começa a cuspir marimbondo. Porque ela está sendo paga para fazer o trabalho e o patrão dela tem pedido ela de fazer o trabalho. Então assim, isso acontece com certeza. Você é muito com o fiscal da Receita também. Mas na agricultura é pior, porque a gente precisa deles para defender a nossa comida. A gente é o que a gente come. Eu estou vendo o pessoal lá, assim, eu vi meu chefe assistiu semana passada, a frase que ele falou foi exatamente: tô de saco cheio. Foi isso que ele falou. Então, vocês estão percebendo como é que é importante essa área, e como é que essa área ainda está muito neófita, assim, muito novinha, muito ainda para a gente estudar mais, trabalhar mais, divulgar mais isso. Então, por isso que eu realmente agradeço a oportunidade ao Conselho Regional de Psicologia, agradeço muito vocês por estarem me dando essa oportunidade também de falar com vocês. Eu te agradeço os esclarecimentos, foi ótimo. Ela é sempre ótima de Você já trabalhou com o Carlos? Ele tem uma experiência muito boa com essa marca. Ele foi meu colega de doutorado. Ah, tá. Depois dessa marca, aquele cara mudou da água pro vinho. Eu adorei. A palestra que ele deu aqui, traçalhou. Bom, gente, então só para encerrar, mais uma vez, gostaria de agradecer ao professor Alessi pela contribuição, né? Estejam convidados aí para esse mês de maio e para os próximos, tá? Sempre muito bem-vindos ao Conselho para poder participar de nossas discussões, e é isso que vai fazendo o engajamento cada vez mais próximo aí, né, da nossa categoria, ok? Boa noite a todos e todas. Obrigada, gente. Muito obrigada. Eu quero conversar com vocês sobre essa técnica. Primeiro eu quero ver que livro é esse, Formação. Não veio. E essa técnica, como é que a gente entra em contato com os seus? Nós vamos fazer eleição, não vamos deixar.